Meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Rafael Lincoln e nós estamos falando sobre a lição EBD do terceiro trimestre de 2025, a Igreja em Jerusalém. Já tivemos aí temas muito importantes e relevantes. Hoje nós iremos falar sobre a lição de número 5 e você, querido professor, querido instrutor bíblico, eu o convido a participar desse subsídio, dessa pré-aula, para que nós possamos juntos aprender da palavra de Deus e que possamos também compartilhá-la. Eu irei complementar a lição com alguns comentários e também com alguns versículos bíblicos que eu gostaria que você anotasse aí no rodapé da sua lição, da sua Bíblia, para que quando você for lecionar na sua classe, a sua aula tenha mais riquezas de informação. Hoje, na lição de número 5, nós vamos aprender sobre uma igreja cheia de amor. Para quem já tem acompanhado, nós temos falado sobre a Igreja de Jerusalém. A Igreja de Jerusalém, mesmo com as suas muitas perseguições, com alguns problemas que aconteciam, isso não impedia essa igreja de crescer. Isso não impedia essa igreja de expandir através da palavra, do poder do Espírito, e como nós vamos ver aqui hoje, com a força e a graça do amor, não impedia essa igreja de se multiplicar aonde ela foi estabelecida. Então, para nós, como exemplos da igreja do primeiro século, ao século 21, ao ano de 2025, nós temos muito que aprender com essa lição. O texto áureo, para nós ganharmos tempo, diz assim: e era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Isso está em Atos capítulo 4, versículo 32. A verdade prática: o amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor, não existe relacionamento cristão saudável. E aí, já colocando aqui um complemento, 1 Coríntios capítulo 13, Paulo vai dizer que sem amor, em vários momentos ele fala, sem amor, não há como nós anunciarmos o evangelho, ainda que eu vendesse tudo que eu tenho, distribuísse aos pobres, sem amor, isso não faria sentido nenhum. Então, o que nos move, além da graça de Deus, além da força da pregação do Evangelho e o poder do Espírito, é o amor que nos comove, é o amor que nos constrange, é o amor por Cristo e pelas almas que irá nos fazer realmente sermos unidos na igreja e no corpo de Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos, capítulo 4, versículo 32 a 37. Vamos fazer a leitura que diz assim: e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então, José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Texto brilhante, maravilhoso, que está nos dizendo como que aquela igreja ela era generosa, era uma igreja voluntária ao repartir as suas propriedades, os seus bens, os seus valores monetários com as pessoas mais necessitadas da igreja. A introdução diz assim, olha, o amor de Deus se manifesta numa igreja genuinamente cristã. Ele capacita a igreja a enxergar os mais necessitados e a buscar caminhos para que as suas carências sejam atendidas. E aqui, meus irmãos, nós já podemos ver que, pegando um gancho com as lições que nós já aprendemos, uma igreja cristã, ela tem algumas marcas. Nós aprendemos na lição de número 3 que uma das marcas de uma verdadeira igreja é que ela é fiel à pregação do evangelho. Na lição de número 4, nós aprendemos que uma outra marca de uma igreja bíblica, cristã e fiel ao Senhor é uma igreja cheia do Espírito Santo. E aqui nós estamos vendo que uma terceira marca é uma igreja amorosa, generosa, é uma igreja que se doa, não apenas com seus dons e serviços, mas também com seus bens, com as suas propriedades, com as suas herdades. E isso é algo que glorifica o nome do Senhor. Nós vamos ler já já um texto de Deuteronômio capítulo 15, que ele vai trazer exatamente essa ideia. Já já, segura aí para vocês entenderem o contexto do que eu estou dizendo. Outro ponto aqui na introdução, somente através do amor de Deus, o cristão aprende a ser solidário e generoso com aqueles que precisam ter
suas necessidades supridas. Se nós formos olhar hoje, em pleno século XXI, no ano de 2025, muitas das vezes, quando nós passamos, né, nas ruas, é muito comum, até onde você reside, você encontrar uma pessoa em situação de rua, em situação de mendigância. Quando você passa próximo a essa pessoa, qual sentimento vem ao seu coração? Qual é o desejo que brota no seu coração naquele momento? Provavelmente você vai querer se aproximar, né? Vai querer trazer uma palavra àquela pessoa, mas nós sabemos, em primeiro lugar, que muitas das vezes nós vamos querer nos aproximar e trazer uma palavra, mas a pessoa pode falar assim, mas eu estou com fome. E aí você deveria ter levado alguma coisa também. Ou você já deve ter passado por uma experiência dessa, como eu já passei, de às vezes querer levar uma palavra e não levar algo físico, material para aquela pessoa, né? Uma blusa, um cobertor, um alimento. E aí nós mencionamos ali a palavra e a pessoa fala assim, beleza, legal, mas eu tô com fome, mas eu tô com frio, mas eu tô dormindo aqui na rua. E aí isso mostra para nós, esse sentimento que nós temos, mostra que o amor de Deus, ele é revelado no cristão para que nós possamos aprender a marca da solidariedade, da contribuição. E agora, no ponto 1, nós vamos entender isso com mais profundidade. O amor manifestado na comunhão cristã. Olha como esse povo da igreja primitiva vivia. Nós vamos ver como que se deu esse crescimento. Através desse amor, o elo que unia os cristãos, sejam os mais abastados, com os mais pobres, com os mais necessitados, e unia isso no corpo de Cristo, aonde não havia necessidade alguma, porque todos contribuíam com o que tinha. Olha só, o crescimento da igreja cristã. Nesse ponto da sua narrativa, né, quando Lucas está narrando o livro de Atos, ele diz uma expressão no versículo 32 que diz que multidão dos que criam. E aqui, a palavra multidão, ela é literal. Não eram uma meia dúzia, não era uma dúzia de pessoas que criam, era uma multidão de pessoas, porque a mensagem havia explodido, o testemunho, né, como nós lemos aqui, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus, e isso alcançava vários lugares, vários corações. Em Atos 2, como nós aprendemos, várias pessoas, judeus de outras nacionalidades estavam ali, e quando eles voltavam, né, acabou a festa de Pentecostes, eles voltaram anunciando essa mensagem, a mensagem poderosa da ressurreição do Nazareno, do Jesus Cristo que havia padecido há pouco tempo ali em Jerusalém. Então, essa mensagem fez com que uma multidão de pessoas começavam a crer. E aí, a igreja que havia começado com 120 discípulos, agora é uma grande multidão, uma igreja com números, um crescimento muito grande, avassalador. Uma igreja pequena possui a mesma natureza e essência de uma igreja grande. Porém, contudo, entretanto, os desafios e problemas de um grande povo automaticamente são maiores em proporção em relação a uma igreja pequena. Isso é óbvio. Quando nós temos uma igreja pequena, que não tem muitos membros, nós temos uma certa quantidade de pessoas, né, digamos assim, abastadas e uma certa quantidade de pessoas necessitadas. Mas quando nós falamos de uma igreja que tem milhares de seguidores, né, ou centenas de seguidores, automaticamente esse número vai aumentar, a proporção aumenta. Mas para a gente poder colocar isso aqui em versículos, vamos abrir comigo, irmãos, João, capítulo 13, carta do evangelista João, no capítulo de número 13, versículo de número 33, 34 e 35. Olha só o que diz esse texto do Evangelho de João, versículo 34 e 35. Nós estamos falando sobre o amor manifestado na comunhão cristã. Olha o que João escreve. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. E aqui nós já estamos aprendendo mais uma marca do cristão. As pessoas iriam reconhecer os cristãos simplesmente pelo amor que eles demonstravam pelas pessoas. João escreve as suas cartas, né? O Evangelho de João e as suas 3 cartas, principalmente a primeira carta de João, falando sobre o amor, a excelência do amor, porque essa é uma marca registrada do cristão. A demonstração das suas atitudes em não palavras, né? Não apenas em palavras, mas em atitudes, né? Demonstrando isso na prática. O amor seria uma forma das pessoas reconhecerem que somos verdadeiramente seguidores de Jesus. E um outro texto se encontra em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 a 7. Diz assim, olha, 1 Coríntios, capítulo 13, o amor que vem de Deus, né? O livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, ele vai falar sobre o amor ágape, né, o amor verdadeiro. No versículo 4 até o versículo 7, diz assim, olha as características do amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante.
não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor sofre pacientemente. Ele não se alegra com a injustiça, pois a sua felicidade está na verdade. Ele é bondoso, ele não se vangloria, ele não é arrogante. Isso são as qualidades, as características de um servo de Deus, de um homem, de uma mulher, de uma criança, de um idoso, de um ser humano que no seu coração transborda o amor de Deus. Então, na igreja primitiva, a igreja explodiu em crescimento, uma multidão dos que criam, e ali havia uma harmonia, havia amor entre aqueles irmãos. O amor manifestado na forma de comunhão cristã. Ponto 2 diz os desafios do crescimento. Ela se multiplicava, falando aqui da igreja que se multiplicava, né, Atos 6, versículo 7, e com isso os desafios também eram maiores. Óbvio, se nós temos uma igreja que está crescendo a cada dia, automaticamente há desafios também crescendo a cada dia. Somente o amor poderia manter o elo fraterno entre os cristãos. De fato, Paulo dirá, lá em Romanos capítulo 5, que o amor de Deus foi derramado nos corações dos crentes pelo Espírito Santo. Aos Colossenses, Paulo também irá dizer que o amor é o vínculo da perfeição. Somente através do amor cristão a igreja pode manter-se unida. Quando uma igreja se fragmenta e se divide, isso significa que o egoísmo tomou lugar do amor em algum ponto. E isso é muito sério, meus irmãos. Por quê? Uma igreja que se diz cristã, que se diz bíblica, que se diz uma igreja verdadeira, mas não é perceptível o amor entre os irmãos, isso demonstra que é uma igreja fragmentada. Se ali nós estamos vendo desavenças, rixas, brigas, discussões, contendas, Paulo usa a palavra facções, né, que é grupinhos de pessoas, e esses grupinhos eles não se toleram, a Bíblia vai dizer claramente que isso não é uma igreja amorosa, não é uma igreja unida, não é uma igreja cujo elo, o amor, é o que une. Pelo contrário, Jesus ele vai dizer em um dos livros do Novo Testamento, dos Evangelhos, ele vai falar que um reino que se divide, ele não subsiste, ele não vai ter força. E isso ele faz uma comparação, fazendo uma comparação dizendo que o próprio reino do inimigo, se o inimigo se dividisse, ele não iria avançar. Mas por que o inimigo ele tem força, tem poder? Porque ele não trabalha no meio de contenda e divisão. O inimigo, através dos seus próprios funcionários, né, dos seus próprios, a palavra fugiu aqui da minha mente, das próprias forças que trabalham contra, eles trabalham em harmonia. Ao contrário de muitas igrejas hoje. O inimigo ele não subsiste. Um reino dividido ele não vai prosperar, ele não vai crescer. E da mesma forma aqui, Paulo está dizendo que o que une os cristãos é o Espírito do amor de Deus que foi derramado no coração dos crentes pelo Espírito de Deus. E o amor deve ser o vínculo da perfeição. Eclesiastes capítulo 9, vamos ler aqui rapidinho um versículo que me veio à mente, um versículo muito conhecido. Eclesiastes, capítulo de número 9. Provérbios, Cânticos e Eclesiastes. Ó, vamos lá. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9. Melhor é serem dois do que um, porque há melhor recompensa no trabalho de duas pessoas. Porquanto, se um cair, o outro levantará seu companheiro. Mas pobre do que estiver sozinho e cair, assim não haverá quem o ajude a se reerguer. Também, se dois dormirem juntos, ficarão ambos aquecidos. Mas como um só poderá manter-se aquecido? Aí olha o versículo 12. Um homem sozinho pode ser mais facilmente derrotado, mas duas pessoas conseguem resistir. Um cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Aqui está mostrando a perfeição de um vínculo de 3 dobras. Ele é muito mais difícil de ser rompido, de ser destruído, do que apenas quando nós temos 2 elos. Ou seja, o amor ele deve ser o elo que une os cristãos um ao outro, para que juntos, não a pessoa, não o grupo, mas o reino de Deus consiga avançar, para que a igreja universal, a bandeira de Cristo possa ser levantada e aquela igreja possa, de certa forma, ser reconhecida, não apenas pelo que ela faz, não apenas pelo que ela prega, mas pela forma que ela se porta, pelo seu testemunho e principalmente pelo seu amor. E a vida interior, que é o terceiro ponto. A expressão era um o coração e a alma, isso é, gente, meus irmãos, olha a expressão era um o coração e a alma. Estava unido. A Bíblia vai dizer que é do coração que procedem as saídas da vida. O coração e a alma da pessoa estavam unidos, ligados em um único propósito, em amar,
em se doar, em se contribuir de certa forma para que outra pessoa pudesse também receber o apoio, pudesse receber a ajuda, pudesse sair da sua necessidade e pudesse ser ingressada no reino, pudesse ser ingressada de forma à igualdade, ou melhor, à equidade. Nós vamos aprender um pouquinho sobre isso aqui. Então, essa expressão era um, o coração e a alma mostra a essência de uma verdadeira igreja, mostra que revelando como era a união interna dos seus membros. Eles não se preocupavam apenas consigo, como 2 Timóteo capítulo 4 vai dizer que no fim dos tempos, né, nos últimos dias, as pessoas amontoarão para si doutores, colocarão comichões nos ouvidos, amarão a si mesmos, não terão amor para com o próximo, serão egoístas. E essas palavras, egoísmo, egocentrismo, isso não existia no meio desses cristãos. Eles não olhavam apenas quem estava entrando. Eles não viam a classe, a cor, a posição, a etiqueta, o título. Eles olhavam, ali eu tenho um irmão em Cristo, uma irmã em Cristo, um servo, um membro do corpo universal de Jesus. A igreja não era composta por uma bandeira, por uma placa, era composta pelas pessoas que demonstravam fielmente e firmemente na palavra, no espírito e no amor, como deveriam realmente ser, receber, né, recepcionar as pessoas, como realmente deveria tratar as pessoas. Então, aqui, isso está mostrando a essência dessa igreja. O coração e a alma eram um só. Não havia divisão. A missão, o Espírito Santo capacitou poderosamente os cristãos para cumprir a missão fora da igreja, lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Porém, os crentes precisavam se manter unidos internamente. Imagine, nós aprendemos isso quando nós vamos falar sobre evangelismo. Imagine você sair para evangelizar, sendo que internamente você está de mal com o seu irmão. E aí vocês dois vão evangelizar. Será que Deus irá trabalhar nesse evangelismo? Será que a força motriz, a força, digamos assim, poderosa que irá atuar nesse processo que vocês estão fazendo vai ser a força do Espírito de Deus ou a força do inimigo? Porque se há divisão, se há discussão, se há desavença e eu não reconcilio com o meu irmão antes, meu amigo, só tem dois espíritos que podem atuar na nossa vida, o Espírito de Deus ou o Espírito do inimigo. Um dos dois. E os frutos da carne, o fruto do Espírito e as obras da carne, diz claramente, divisão, contenda, dissensão, isso não é obra de Deus. Então, nós precisamos entender que a igreja, ela tinha uma vida interior. A igreja primitiva, interiormente, ela era unida. A igreja foi chamada para ser pregada fora das quatro paredes, né? A eclésia, chamados para fora. Porém, dentro, internamente, ela precisa estar unida. Não pode ter divisão, desavença, facções, grupos, né, rixas entre os irmãos. Então isso fez com que a igreja crescesse ainda mais. É uma marca clara de que a igreja estava fazendo aquilo que agradava ao Senhor. Alguns textos que eu selecionei aqui para enriquecer o nosso ensino. Romanos, capítulo 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Diz assim, versículo de número 10. Olha só. Amai-vos dedicadamente. Eu circulei essa palavrinha aqui na minha Bíblia exatamente porque, olha só, amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprios. Isso é uma marca de amor. É amar mais o outro do que a si mesmo. Isso é a marca de um verdadeiro cristão. O amor é a base dos dons. Isso aqui é o que Paulo está dizendo. 1 Coríntios fala sobre 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 12 fala sobre os dons espirituais. Mas no capítulo 13, lá no versículo final do capítulo 12, ele fala assim, ó, mas ainda há um caminho mais excelente do que os dons. Ele começa o capítulo 13. No capítulo 13, ele dá as características do verdadeiro amor, o amor ágape. E aqui, Paulo, em Romanos, ele está trazendo para nós, o amor é a base dos dons. Porque não adianta nada eu fingir amar alguém. Não adianta. Então ele fala, amai-vos dedicadamente. Prefiram dar honra às outras pessoas do que a si mesmos. Um outro texto, 1 Pedro, agora já é a carta de 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 8. Já que nós estamos falando de amor, nós vamos falar agora sobre o cristão que morre para o pecado. No versículo 8, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, diz assim, olha, antes de tudo, isso aqui é o relacionamento dos irmãos, né? De como os cristãos devem se relacionar. Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Olha para você ver.
Nós estamos falando sobre o amor manifestado na comunhão cristã. E aí vem Paulo falando que o amor ele é a base dos dons, e Pedro falando como nós devemos nos relacionar com os nossos irmãos. O amor, ele, uma vez exercido, antes de tudo, ele é exercido corretamente, como diz Paulo, dedicadamente, nós podemos cobrir uma multidão de pecados. Amém, meus irmãos? Por fim, Gálatas capítulo 6, versículo de número 2. Vai dizer assim, ó. Livro de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6. Capítulo de número 6, versículo de número 2. Eu gosto de fazer isso, né, ao invés de pegar o celular que é mais alto, porque eu vou abrir um adendo aqui. Isso aqui faz você treinar, o seu cérebro raciocinar e treinar. O cristão precisa aprender a manusear a Bíblia. Então, não adianta simplesmente eu falar, abre aí Gálatas 6:2, sei lá, no celular e pegar, mas se você precisar evangelizar sem o celular, você não sabe nem onde que está Gálatas. Nós precisamos ter esse tato com a Bíblia, com o livro sagrado. Então, Gálatas capítulo 6, versículo 2 diz assim, olha, aqui está falando sobre a mutualidade cristã, né? Uma outra forma de nós nos relacionarmos de forma cristã uns com os outros. Olha o que Paulo está ensinando aos irmãos que estavam ali na igreja em Gálatas. Levai as cargas pesadas uns dos outros e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Isso é amor. Ninguém leva a carga do outro porque quer. Ninguém leva a carga do outro voluntariamente se não houver amor, a não ser que seja obrigado. Mas aí vem Jesus, né, e aqui eu já estou lembrando de outras passagens, vem Jesus e fala assim, olha, se alguém te pede para caminhar com ele 1 milha, caminhe 2. Se alguém te dá um tapa na face, dê a outra. Se alguém te pede uma capa, né, uma vestimenta, dê a ele também a sua túnica. O que ele está falando? Amai-vos mutuamente. E que o amor ele seja verdadeiro dos dois lados. Não apenas obrigatoriedade, eu estou fazendo isso aqui porque Paulo mandou ou porque Jesus mandou. Não. Entenda que amai-vos dedicadamente, o amor antes de tudo, se ele feito da forma correta, ele cobre a multidão de pecados. E aqui Paulo falando para nós levarmos as cargas pesadas uns dos outros. Quando nós entendemos isso, isso se torna fácil para nós. Quando nós entendemos que amar ao outro, amar ao próximo como a mim mesmo, é superior do que eu simplesmente fazê-lo por obrigação. Fazê-lo porque alguém está me mandando, ou porque alguém está me obrigando, ou porque alguém está me chicoteando para fazê-lo. Aí vem Pedro na sua carta e fala assim, que bem que você está fazendo assim? Você está sendo obrigado a fazer, você não está fazendo bem nenhum. Você está apanhando para fazer, então você não está fazendo bem nenhum. Bem é quando ninguém está te obrigando, é quando ninguém está te batendo, é quando ninguém está impondo isso a você e você voluntariamente, cordialmente, dedicadamente, mutuamente, você vai lá e faz. Amém? Ponto 2, o amor como manifestação da graça. E aí, o primeiro tópico, a graça como manifestação do Espírito. O contexto, né, de quando Lucas ele está citando ali escrevendo Atos capítulo 4, versículo 33, que ele fala que os apóstolos eles davam testemunho da ressurreição de Jesus com grande poder, o contexto nos mostra que o Espírito opera em um ambiente que lhe é propício, isto é, onde a igreja está banhada no amor cristão. Nós vemos isso que nas lições passadas sobre os dons espirituais, Hebreus, 1 Pedro, primeira carta de Paulo aos Coríntios, fala que o Espírito ele concede os dons a cada um conforme deseja, conforme o seu propósito, conforme a sua vontade. Não é porque eu sou bonitinho, porque eu tenho classe, ou título, posição, nada disso. O Espírito concede a cada um conforme deseja o dom espiritual. Ele concede a cada um conforme tem o propósito para aquilo, né? O grupo das pessoas, o grupo da Igreja de Cristo seja alcançado. Ou seja, em um ambiente propício. Porém, essa igreja, a igreja em Jerusalém, alcançou isso com muito mais força, poder, autoridade, porque ela era uma igreja banhada em amor cristão. Regras são importantes, meus irmãos. Nós vemos hoje que cada placa de igreja, vou usar esse termo para os irmãos entenderem, possui seu RI, né, o seu regulamento interno, as suas regras internas. Regras são importantes. E nós não podemos viver sem elas. Contudo, o Espírito opera no ambiente onde há comunhão entre os irmãos. Como eu disse aqui, né, no tópico passado, que bem há você fazer algo simplesmente porque alguém está impondo e te obrigando a fazer. Ah, meu irmão, você é obrigado a carregar a carga do seu irmão. Você é obrigado a ajudar a carregar a cruz do seu irmão, né? Fazendo aqui uma conjectura, parafraseando aqui, exemplificando para os irmãos. Alguém está impondo, está te obrigando, estão exigindo isso de você. Mas e quando ninguém fala nada? E quando ninguém te pede nada? E quando não há regra, não há imposição? Mas você fala, eu estou vendo meu irmão necessitado e eu quero ajudá-lo. Eu quero
dar o meu ombro para ajudá-lo a carregar a cruz. Eu quero contribuir para que ele não pereça, para que ele cresça, para que ele junto comigo e nós dois depois possamos nos tornar um elo ainda mais forte e fazer com que esse elo se replica a outras pessoas. É isso que agrada a Deus, é isso que faz com que o Espírito Santo ele capacite com muito mais poder, com muito mais autoridade. E é isso que nós estamos vendo que acontecia na igreja em Jerusalém. Às vezes, nós podemos quebrar a comunhão, né? Nós podemos falhar como irmão, nós podemos achar que quebrar a comunhão com os outros, né? Como eu disse aqui, tem uma desavença com o meu irmão, achar que isso não é relevante, que isso não é importante. Mas Jesus ele ensina que para nós sermos perdoados por Deus, nós devemos perdoar o nosso próximo. Não é assim que nós oramos? Na oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou a oração modelo? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós. Olha a oração que você, meu irmão, faz. Senhor, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo as ofensas do meu irmão. É uma oração de equivalência. Você está dizendo para Deus assim, olha, você vai me perdoar os meus pecados, se eu também perdoar os pecados do meu irmão. Você vai perdoar as minhas ofensas, as minhas transgressões, as minhas mazelas, se eu também perdoar as mazelas dos meus irmãos. E se você não está perdoando as mazelas do seu irmão, a agressão, as dificuldades do seu irmão, as ofensas que o seu irmão tem causado, como que você quer que Deus perdoe os seus pecados? Essa é a oração do Pai Nosso. Essa é a oração modelo. Jesus nos ensinou isso para sermos exemplo. Senhor, perdoe os meus pecados, porque eu também estou perdoando os meus irmãos. Eu estou contribuindo, eu estou exercendo o perdão, eu estou liberando o perdão. E as pessoas acham que isso não tem relevância. Isso é um erro crasso nos nossos dias, um erro gravíssimo, porque isso gera irmãos em desavença, comungando na mesma igreja e achando que está tudo bem. E não, irmãos, está tudo errado. Nesse caso, provavelmente, se outros irmãos estão cientes da situação e eles não procuram trazer ali um ambiente de comunhão, eles estão sendo coniventes, essa igreja é uma marca de fracasso, de que o Espírito não vai operar nessa igreja. Tá? Isso é bíblico. E quem ensina isso diferente, está errado. Isso é bíblico. Isso é seríssimo. Nós precisamos entender isso, porque nos nossos dias nós vemos irmãos de birra com o outro e acham que está tudo bem, está ceiando, está cantando, está pregando, está liderando, está fazendo qualquer coisa dentro da igreja, mas está errado. Está errado. Tá? Qualquer ensino contrário a isso é falso. E vamos lá, Romanos capítulo 5, versículo 8, vai dizer assim, ó, nós já lemos aí no capítulo 5, versículo 5, que o amor de Deus está derramado no coração dos crentes pelo Espírito Santo, mas olha o versículo 8, o que diz? Porém, Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda andávamos em pecado. Aí, por que eu coloquei esse versículo aqui? Porque a graça, como manifestação do Espírito, ela nos mostra que nós não somos merecedores. A graça é o quê? Uma palavra de forma sintetizada, resumida, é favor imerecido. É eu receber aquilo que eu não mereço. Nós recebemos Cristo Jesus porque Deus comprova o seu amor para conosco, fazendo o quê? Enviando o seu Filho para morrer em nosso benefício quando nós ainda andávamos em pecados. Aí eu te pergunto, hoje, baseado nesse texto de Romanos 5,8, será que nós estamos demonstrando o nosso amor para com o nosso próximo de alguma forma? Mesmo que ele tenha se ofendido, mesmo que ele tenha nos ofendido, mesmo que ele tenha feito algo que nos prejudicasse de alguma forma? Será que nós estamos comprovando o amor cristão que há dentro de nós ao nosso próximo? Fica essa pergunta. Tópico 2. A graça como favor imerecido. Uma igreja dinâmica que demonstra amor para com seu próximo e na qual o Espírito Santo se manifesta de forma abundante é uma igreja que automaticamente irá refletir a graça de Deus. Automaticamente. Se é uma igreja dinâmica que demonstra amor para com seu próximo, na qual o Espírito Santo está se manifestando de forma abundante, poderosa, está sendo claro ali as manifestações do Espírito, automaticamente é uma igreja que reflete que a graça de Deus alcançou ela e que os irmãos estão contribuindo contribuindo com a graça de Deus para isso. Como? Perdoando, como nós já aprendemos, amando mutuamente, carregando a carga uns dos outros, entre outros. Na Bíblia, nós podemos perceber que a graça de Deus gerou entre os crentes um sentimento de gratidão por terem sido, sem merecimento algum, capacitados por Deus para viverem uma vida abundante. E, de fato, eu não fiz nada para merecer uma vida na presença de Deus. Eu não fiz nada para merecer o Evangelho. Eu não fiz nada para merecer estar na presença de Deus. Isso é graça, isso é favor imerecido. E isso nós precisamos replicar para o próximo. Eu vou fazer a leitura de 2 textos
bem conhecidos, um deles em Tito, capítulo 2, Tito está depois de Timóteo, Tito, capítulo 3, versículo 4 ao versículo 7, diz assim, olha, contudo, quando da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestadas a misericórdia e o amor pela humanidade, não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou copiosamente sobre nós com toda a sua generosidade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Assim, ele procedeu para que, justificados mediante sua graça, nos transformássemos em seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Nós fomos alcançados pela graça de Deus, transformados para que pudéssemos alcançar a vida eterna. E, por fim, aqui o texto de Efésios, capítulo 2, versículo de número 8, vai nos dizer, um texto muito conhecido, porquanto, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Isso é graça, isso é favor imerecido. Eu não merecia, mas ainda assim Deus, através do seu amor, ele demonstrou, derramou, entregou, concedeu, compartilhou para que eu pudesse hoje fazer parte. E isso, meus irmãos, é algo que nós precisamos fazer. Eu falo por experiência, que já experimentei e já presenciei na mesma igreja irmãos que não se comunicavam. Irmãos que não se bicavam, né? Usando o termo mineiro. Irmãos que não se davam bem. Como a graça de Deus opera na vida desses irmãos? Como o amor de Deus pode ser alcançado na vida desses irmãos? Se não há perdão, se não há amor fraterno, né? Tolerância, suportar a carga um do outro, tolerar um irmão mais fraco na fé, isso tudo é ensinamento bíblico. E aí, por causa de uma divergência de pensamentos ou divergência de opinião, eu não vou conversar mais com aquele irmão. É ele no canto dele e eu no meu canto. Isso é um erro gravíssimo e que mostra, uma marca que mostra que nós não estamos sendo alcançados pelo amor de Deus e que a graça do Senhor não tem alcançado o nosso coração. O coração e a alma não estão unidos nesse propósito. E aí é onde nós precisamos ficar atentos, ligados, porque uma coisa que nós não merecemos, nós recebemos de Deus. E da mesma forma nós precisamos contribuir entregando gratuitamente para que outras pessoas também possam ser alcançadas. Eu gosto muito da frase de um pregador, Charles Spurgeon, que ele diz que o evangelho ele é um mendigo anunciando a outro mendigo onde ele encontra o pão. Da mesma forma, somos nós. Não estou falando aqui de anunciar fora, eu estou falando internamente. Nós precisamos comprovar o nosso amor para com o nosso irmão dentro da igreja, para que quando houver a necessidade de fora da igreja eu venha a ser chamado, né, eu venha testemunhar de alguma forma, que não haja desavença em nosso meio, que não haja dissensão, divisão que possa, de alguma forma, atrapalhar o avanço, o progresso do reino de Deus. Ponto de número 3, o último ponto, a manifestação do amor na solidariedade cristã. Irmão Rafael, eu entendi. Até aqui, o irmão está falando sobre o amor na manifestação da igreja do primeiro século, a manifestação da graça, mas onde entra aí agora a parte de contribuir com os necessitados, contribuir com os nossos irmãos que estão padecendo necessidades? Irmãos, entendam, nós vamos falar isso aqui agora, mas entendam que não há a possibilidade de eu contribuir com o meu irmão que está necessitado se eu não estiver internamente, intrinsecamente, em comunhão com os meus irmãos. Essa igreja de Jerusalém é muito bonito quando nós lemos e vemos, né, pregações evangelísticas em culto de primícias, por exemplo. Nós vemos eles falando que os irmãos vendiam as suas casas, as suas herdades, as suas propriedades, entregavam aos pés dos apóstolos e ali eles eram, né, divididos com os pobres e não havia necessidade alguma entre eles. É lindo nós vermos isso, nós ouvirmos sobre isso. Mas antes deles fazerem isso, o coração deles e a alma deles estavam ligadas de tal forma que eles viviam em harmonia entre si, a ponto de uma pessoa que tinha uma propriedade, ela vê um irmão necessitado e falar: eu não posso permitir que isso aconteça, não aqui no nosso meio. Aquele irmão está passando fome enquanto eu tenho abastança na minha casa. Eu vou contribuir, eu vou compartilhar, eu vou dar uma parte
para ajudá-lo, porque eu não consigo vê-lo em necessidade. Antes de nós falarmos sobre ajudar o próximo, eu tenho que falar, como o próprio comentarista da lição fez, como é o nosso relacionamento internamente, para que assim a graça de Deus possa alcançar outros corações. Então, a manifestação do amor na solidariedade cristã, a busca pela equidade. O dicionário da língua portuguesa, ele conceitua a palavra equidade como a disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Assim, diferentemente da igualdade, a equidade não enxerga as pessoas como sendo todas iguais e, por isso, busca formas de ajustar o desequilíbrio entre elas. Eu vou ler alguns versículos com os irmãos, eu vou tentar encontrar uma imagem que eu vi uma vez na internet explicando sobre equidade e igualdade e eu acho que equilíbrio, tem uma terceira palavra, não me recordo agora porque tem muito tempo que eu vi, eu vou ver se eu encontro e vou deixar aqui para os irmãos acompanharem, mas a igualdade é diferente da equidade. Muitas das vezes, como nós vamos ver aqui, a igualdade não é o correto, porque às vezes nós queremos igualdade para todos, mas o correto é equidade para todos, porque a equidade ela vai se encarregar de reconhecer igualmente o direito de cada um. Ninguém vai ter uma posição a mais, ninguém vai ter uma posição a menos. Todos terão o mesmo direito, eles serão reconhecidos que igualmente cada um vai conseguir fazer da mesma forma. Eu vou tentar explicar isso aqui mais a fundo, mas vamos abrir aqui comigo Deuteronômio, capítulo de número 15, versículo de número 11, que é o versículo que eu disse que iria ler lá no comecinho da nossa lição. Olha só, aqui nós já estamos falando sobre pessoas necessitadas na igreja. Deuteronômio, o 5º livro da lei, capítulo 15, versículo 11, diz assim, olha, nunca deixará de haver pobres na terra. É por esse motivo que te ordeno, abre a mão em favor do teu irmão, tanto para o pobre como para o necessitado de tua terra. O texto está sendo claro, não tem a possibilidade de não haver pobres na terra. Sempre haverá alguém precisando de ajuda. Então, abra a tua mão, ajude o teu irmão. Olha o que o texto lá da lei, no Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, os grandes 5 livros da Torá, o que ele estava dizendo? Moisés dizendo isso para o povo de Israel. Agora, Provérbios, ainda no Antigo Testamento, mas lá em Provérbios 14, versículo 31, diz assim, olha, oprimir o povo é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o pobre é honrar a Deus. Ele está dizendo para nós, quando nós oprimimos o povo, nós estamos desonrando ao Senhor, nós estamos ultrajando o Criador. Mas quando nós tratamos com bondade o pobre, nós estamos honrando a Deus. Ponto 2 diz assim, olha, propriedade e compartilhamento. A igreja de Jerusalém, ela vivia uma comunidade de compartilhamento, e não de domínio. Contrário ao que nós vemos hoje em dia. E eu não tenho medo de falar isso, porque em pleno século XXI, com tanto conhecimento, a era da informação, nós vemos que, hoje em dia, as pessoas procuram cada vez mais adquirir, ajuntar para si, amontoar riquezas para si, ao invés de compartilhar. Eu não estou falando do mundo, não estou falando do mundo incrédulo, tenebroso, as pessoas que vivem em trevas, que não têm conhecimento. Eu estou falando para cristãos, eu estou falando para crentes, para pessoas que creem, para pessoas que vivem numa mesma comunidade, que conseguem ver um irmão necessitado, precisando talvez de um chinelo, talvez precisando de uma roupa, talvez precisando de pagar uma conta, precisando de comer. E ele não tem a capacidade de ajudar. Eu não estou falando com exagero. Não estou falando com exagero. Estou falando com propriedade do que eu estou falando. Já experimentei isso, já presenciei isso, que é o que a gente mais vê hoje. Nos testemunhos dos irmãos que a gente conversa, na grande maioria das pessoas que a gente vai conversar, e eles sempre falam, eles sempre comentam. Obviamente, meus irmãos, claro, sempre tem, né, os remanescentes do Senhor. Existem sim igrejas sérias, igrejas que têm um trabalho para ajudar o necessitado, mas o que eu estou trazendo aqui é que a igreja de Jerusalém, ela tinha o sentimento de compartilhamento e não de domínio. Hoje, nós temos o sentimento de domínio e não de compartilhamento, com a maioria das igrejas que nós vemos hoje. Então, com isso em mente, né, a comunidade de compartilhamento e não de domínio, a igreja de Jerusalém, em vez de vender a sua casa, por exemplo, a mãe de João Marcos, lá em Atos 12, Maria, a mãe de João Marcos, ela
ao invés de vender, porque existem várias formas de você contribuir, de você compartilhar o seu bem, né, a sua propriedade em prol dos necessitados. A mãe de João Marcos, por exemplo, que é um exemplo que o comentarista colocou aqui, ao invés dela vender a casa e colocar o valor aos pés dos discípulos para ser distribuído, ela abriu as portas da sua casa para que ali fosse um local de adoração, uma casa de oração, uma igreja, uma comunidade para o reino do Senhor. Então, a prática da generosidade, ela pode mudar de acordo com o tempo, lugar e as circunstâncias. Contudo, o princípio que a governa permanece o mesmo. Obviamente, hoje, não é em todos os lugares, não é em qualquer circunstância que eu vou abrir a porta da minha casa para trazer pessoas para aqui cultuarmos. Nem sempre nós iremos fazer isso. Mas o princípio, a ideia, o espírito de compartilhamento, a ideia principal, ela tem que permear. É um princípio. Isso é bíblico. Então, o princípio que governa essa ideia, ele permanece o mesmo. Pode mudar de lugar, de tempo, de circunstância, de ocasião, mas o princípio, ele continua sendo o mesmo. Então vamos lá, vamos pegar alguns complementos bíblicos aqui que eu anotei. Lucas, capítulo 3, versículo 11, Evangelho de Lucas, dois livros antes de Atos, Lucas, capítulo 3, versículo de número 11. Eu não sei se os irmãos estão ouvindo um som, infelizmente ligaram um som alto justamente na hora da lição. Então os irmãos me perdoem. Lucas capítulo 3, versículo 11, diz assim, ó, diante do que João as exortava. Quem tiver 2 túnicas, como eu já mencionei aqui, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem possui o que comer, da mesma maneira, reparta. Isso aqui está escrito em Lucas capítulo 3, versículo 11. Salmo de número 41, olha só o que o salmista ele vai trazer para a nossa meditação aqui nesse dia. Salmo de número 41, versículo de número 1, diz assim, olha, bem-aventurado aquele que dá atenção ao desvalido, ao necessitado. No dia do seu infortúnio, o Senhor o livrará. E mais um ensino lá em Mateus, capítulo de número 5, aqui já é um ensino do Senhor Jesus, Mateus capítulo 5, versículo de número 42, vai dizer assim, dá a quem te pedir, e não te desvies de quem deseja que lhe empreste algo. Obviamente, recapitulando, meus irmãos, a prática da generosidade, ela pode mudar de tempo, de lugar, de circunstância, de ocasião. Por exemplo, hoje nós temos aqui um ensino falando, dá a quem te pedir e não te desvie de quem deseja que lhe empreste algo. Obviamente, nos dias que nós estamos vivendo, não é para qualquer um que você vai emprestar. Mas o que eu estou dizendo é, o princípio da generosidade, ele continua sendo o mesmo. Dá a quem te pedir. Se você está vendo o seu irmão necessitado, contribua, ajude. E você, irmão, se você está necessitado, comunique. Ninguém vai adivinhar também que você está necessitado, obviamente. Ponto 3. E o último. Um exemplo de voluntariedade. Nada do que a gente falou ou do que foi feito até aqui, né, principalmente aqui no livro de Atos, foi feito de forma obrigatória. Nada. Como eu já mencionei, nada foi imposição, obrigação, ninguém estava sendo chicoteado, perseguido, imposto a fazer aquilo. Ninguém contribuiu porque foi constrangido a isso. O texto bíblico é claro e diz que havia voluntariedade nos crentes em ajudar uns aos outros. Finalizando então, Atos, capítulo 20. Vamos fazer aqui mais algumas leituras para nós finalizarmos. Atos, capítulo 20. Opa, passei muito. Atos, capítulo 20, versículo de número 35, vai dizer assim, olha. Atos 20, 35, diz assim, por meio de todas as minhas realizações, tenho-vos mostrado que, mediante trabalho árduo, devemos cooperar com os necessitados, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus. É mais bem-aventurado dar do que receber. E agora nós vamos ficar somente no livro de 1 João. Livro de 1 João, capítulo de número 3. Capítulo de número 3 é um ensinamento que tem muitas informações. Versículo 16. 1 João, capítulo 3, versículo 16. Primeira carta do apóstolo João, tá? Não o evangelho. 1 João, capítulo 3, versículo 16 diz, nisto conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Perfeito esse texto, né? Tem outro também que eu vou ler daqui a pouco. Agora olha o versículo 17. Se alguém possuir recursos materiais e observando seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. Olha isso, meus irmãos, que palavra! Não amemos de palavras, nem de boca, mas sim de atitudes e em
verdade. E agora, pulando um capítulo, 1 João capítulo 4, versículo de número 20 e 21, João diz: se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar a seu irmão, é mentiroso. É mentiroso. Por isso que eu falei, ensinar contrário a isso, meu irmão, é gravíssimo. Porquanto, quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não enxerga. Ora, ele nos entregou este mandamento: quem ama a Deus, ame de igual forma a seu irmão. Forte. É forte, mas é necessário. Conclusão. Mais uma vez chegamos ao fim de uma lição, e aqui o amor de Deus derramado no coração da primeira igreja mobilizou os cristãos a socorrer os mais necessitados. O verdadeiro amor se realiza no atendimento da necessidade do próximo. Isso é belo, é lindo e é rico quando se praticado corretamente. Amai-vos dedicadamente, amai-vos mutuamente. Esse é o ensinamento, essa é mais uma lição, uma das marcas de uma igreja que é fiel a Deus, que ama a Deus, que é cristã, que é bíblica, é o amor. Deus abençoe sua vida. Se você gostou do conteúdo, chegou até o final, compartilha com outros irmãos, com outros professores, nos grupos de WhatsApp, curta, e agradeceria muito se você deixasse um comentário. Faço questão de ler, de responder. Se você tiver alguma dúvida, faça aí nos comentários, nós estaremos atentos. Deus abençoe os irmãos.